quando eu tomo consciência das minhas vidas passadas, quando eu tomo consciência dos meus padrões, quando eu tomo consciência do modo como eu escolho X, Y, Z situação ou circunstância, e como eu escolho estar dentro de cada circunstância, o que ocorre? Isso me dá a condição de fazer escolhas diferentes. Então, quando isso ocorre, a gente evita alguns tantos infortúnios, digamos que exploramos melhor a nossa sorte, exploramos melhor os nossos relacionamentos, exploramos melhor aquilo que nós mesmos temos a oferecer ao planeta, à existência e às pessoas com quem temos relações profundas, ou mesmo as pessoas com quem nós temos relações distantes. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, né? Vamos seguindo aqui. E agora com a temática, né, numerologia e vidas passadas. E aí, como é que isso aparece no mapa? Bom, antes de mais nada, a gente tem vários pontos no mapa, e para não dizer que, assim, para quem consegue fazer essa leitura, o mapa inteiro, né, o mapa como um todo fala de vidas passadas. Até porque a gente tem que abrir esse entendimento, né, de passado, presente e futuro são aspectos, são registros de memória e referências de navegação da consciência. E a nossa consciência navega no passado, no presente e no futuro simultaneamente, tá? O que acontece? Quando a gente fala, né, do que são esses registros, onde isso aparece, sim, tem pontos específicos no mapa onde isso vai aparecer de forma mais pungente, de forma mais efetiva, e a partir desse ponto a gente consegue identificar o quanto o registro, a influência, né, desse aspecto de vidas passadas influencia no momento presente ou não, né? E às vezes a gente recebe aquela perguntinha básica, né? Ah, não, mas vidas passadas aonde? Vidas passadas como? Claro, podem ser vidas passadas em outra cidade, em outro país, em outro continente, em outro planeta, mesmo, né? Ou até mesmo, podemos dizer, vidas passadas, aspas, né, realidades paralelas, né, dependendo da leitura que a gente está fazendo. Então, tudo depende muito, né, do quanto cada pessoa, do quanto cada ser, do quanto cada um de nós tem em termos de consciência, de aceitação, de abertura, né, do que é o significado da sua conexão com essa consciência. E quando a pessoa que trabalha com a numerologia abre um mapa e tem essa sensibilidade ou tem esta percepção, o que acontece? O que ocorre? A partir daí, né, a gente desenvolve uma leitura, traz algumas respostas, às vezes algumas fazem muito sentido, outras vezes nem tanto, a verdade é essa. Outras vezes a gente traz mais perguntas em cima das próprias perguntas que cada pessoa traz, e que, de acordo, né, com essa conexão consciencial que a gente estabelece entre o consultor e o consulente, isso faz com que a consciência expanda, né? E é mais ou menos como aquela frase do Jung, né, que diz que quando dois elementos, né, quando dois elementos se encontram, né,
Primeiro, né, quando você acessar uma pessoa, seja apenas outra pessoa. Mas também a gente tem que levar em conta que, em termos de consciência, né, são como elementos químicos. Então, quando a química da minha consciência, né, ou a química da consciência da outra pessoa me acessa, a combinação de ambos os elementos nos leva para um outro lugar, né? Ou leva para uma sinergia. E essa sinergia de consciência é o que vai trazer para as pessoas, né, sentido, inclusive para a abertura do mapa, para a abertura e direcionamento da sessão, né? Então, o que que ocorre? O que que acontece? Para cada pessoa, há uma funcionalidade diferente para essa leitura, para essa abertura, né, do registro do mapa e do entendimento de vidas passadas. E como isso te ajuda nas questões de tomada de decisão, nas questões ligadas, muitas vezes, à aceitação, né, a aprender a aceitar que algumas coisas vão acontecer, e não é que elas são inevitáveis, mas algumas coisas vão acontecer na vida, elas fazem parte do contexto, sobretudo de quebra do sistema. Porque muitas vezes a gente vem de um ciclo de 3, 4, 5, 10, 15, 20 ou mais encarnações, repetindo determinados erros, né? E o que é essa leitura de vidas passadas? É a quebra da roda de Sansara, né? Ou a quebra do karma. Levando em consideração que a palavra karma é aprendizado, o que acontece? Quando eu tomo consciência das minhas vidas passadas, quando eu tomo consciência dos meus padrões, quando eu tomo consciência do modo como eu escolho X, Y, Z situação ou circunstância e como eu escolho estar dentro de cada circunstância, o que que ocorre? Isso me dá a condição de fazer escolhas diferentes, ou de agir de um modo, uh, de um modo mais ampliado em termos, né, do que o sistema está me oferecendo. Então, quando isso ocorre, a gente evita alguns tantos infortúnios, digamos que exploramos melhor a nossa sorte, exploramos melhor os nossos relacionamentos, exploramos melhor aquilo que nós mesmos temos a oferecer ao planeta, à existência e às pessoas com quem temos relações profundas, ou mesmo as pessoas com quem nós temos relações distantes. E de outra forma, quando a gente toma consciência, por exemplo, de, mas, né, vamos dar um exemplo aqui. A gente abre um mapa lá e a gente vê que a pessoa passou muitas situações, né, em vidas passadas com dificuldade com dinheiro. E a pessoa teve muitas dificuldades, às vezes até de ter passado fome, de ter, às vezes, passado por situações de guerra, por situações realmente, às vezes, caóticas, né? E boa parte das pessoas passou por isso, né? Boa parte de nós, em algum momento de suas vidas passadas, teve situações, né, de escassez, situações de penúria, etc. E aí, quando a gente identifica isso no mapa, e, por exemplo, a pessoa passa a compreender que, às vezes, o medo dela de determinadas situações, o medo de ir à falência, às vezes o medo de não ter dinheiro, às vezes o medo, né, de amanhã ou depois não conseguir prosperar, está muitas vezes nesse padrão de vidas passadas que veio se repetindo, e a pessoa passa a compreender que é necessário primeiro lidar com essa percepção, e depois, concomitantemente, né, desenvolver um entendimento, limpar, né, esse registro, e lidar com um entendimento, se voltar para um entendimento de que nós temos ao nosso redor uma disposição constante
de recursos, de possibilidades, de incertezas que nos propõem buscar, né, escolhas mais assertivas. Porque normalmente é na incerteza que a gente vai fazer escolhas, né? Porque quando a gente tem certeza das coisas, a gente normalmente escolhe aquilo que é conveniente, a gente escolhe aquilo que é, porventura, digamos, cômodo, né? Aquilo que para mim tá bom, né? Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer de determinada forma, eu só sigo ali e provavelmente não sigo grandes riscos, né? E na incerteza é quando a gente lida principalmente com os nossos padrões. E muitas vezes nessas incertezas é onde a gente tem que lidar com os medos, com as limitações, é quando a gente tem que lidar realmente com a nossa força. E às vezes por insegurança, às vezes pela dificuldade de admitir o quanto nós somos fortes e de quanto a gente consegue lidar com situações de dificuldade, a gente acaba justamente tentando fugir, né, para as situações, digamos, mais discrepantes, né, ou as situações que de alguma forma nos deixam mais à vontade. Só que isso também muitas vezes significa fugir, né, e a pessoa que, por exemplo, nesse caso, quando ela vive com mais medo da escassez, quando ela vive com mais medo do que ela vai ganhar, né? Aliás, quando ela vive com mais medo do que ela vai perder, com o ímpeto do que ela vai ganhar, a tendência é que a gente se foque no medo de perder e fique mais ligado às perdas do que aos ganhos, né? E isso é um padrão de vidas passadas, muitas vezes. Então, o que acontece com a leitura do mapa, né, a leitura da numerologia como um todo, pensando nesses padrões de vidas passadas, é justamente nos trazer a condição de soma, nos trazer a condição perceptiva de que nós podemos e nós temos mais possibilidades e campos de escolha do que a gente normalmente acredita que a gente tenha. E é isso que o mapa vai te dar. A leitura do seu mapa vai te dar condições de fazer melhores escolhas, de compreender melhor o que acontece com a sua pessoa e condições de, tanto terapeuticamente quanto em termos de vida prática, útil, objetiva, né? Acessar recursos e acessar possibilidades que normalmente a gente não acessa quando a gente se baseia apenas na nossa percepção individualizada. Então, basicamente, a soma da consciência do consultor e do consulente vai fazer com que a consciência expanda para novas possibilidades. E essa é a função de quem lê o seu mapa, né? Mas essa função não acontece sozinha, acontece com a participação de duas pessoas, de uma conexão entre duas pessoas. Basicamente isso, né? Enfim, pensem, né? Quem quiser aí, né? Marca uma sessão, marca um atendimento, né? Vem com a gente, que aí a gente desenvolve e fala desse tema e fala de todos os outros temas possíveis e imagináveis dentro do mapa, né? É isso, pessoas, né? Vamos para o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite.